Fala pessoal, vamos na sequência aqui, né, nos nossos assuntos, no nosso canal. Hoje queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o livro de Lucas ali no capítulo 15. Um capítulo bem conhecido, né, com algumas histórias bem conhecidas, e essas histórias elas nos ensinam muitas coisas. Mas a gente precisa ficar atento a essas 3 parábolas que Jesus conta ali, porque muitas vezes nós pensamos que Jesus está falando da mesma coisa, do mesmo contexto, das mesmas pessoas, do mesmo público-alvo, né? E não é, na realidade, né? Ali nós temos 3 parábolas diferentes para 3 contextos diferentes, 3 tipos de pessoas diferentes que o Senhor queria alcançar. A gente vê lá no começo do capítulo, Jesus ele senta para conversar com os publicanos e pecadores, né? E logo após isso aparecem os religiosos e criticam Jesus, né? E a partir daí Jesus começa a contar essas 3 parábolas. Essas 3 parábolas não foram para atingir apenas um dos públicos ali presente, né? Como haviam muitos tipos de pessoas, além da multidão que sempre seguia Jesus, os próprios discípulos, os publicanos e pecadores, os próprios fariseus, né? Que eram os religiosos da época, estavam ali. Então Jesus conta 3 parábolas. A primeira das 3 parábolas é a da ovelha perdida, muito conhecida. Ele vai falar, né? Deixa eu pegar aqui do comecinho. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Então o primeiro contexto a gente precisa prestar atenção que Jesus compara o ser humano que necessita de salvação a uma ovelha. Se a gente for estudar um pouquinho sobre as ovelhas, nós vamos ver que é um bicho diferente de se tratar, né? De se lidar. Ele é um serzinho bem complicado, pouco inteligente, que entra em qualquer lugar, sai por qualquer lugar, não pensa muito no que faz, né? E por isso se perde com facilidade. Por isso que vem esse contexto de estar perdido, né? E é um ser com pouca inteligência, né? Então quando se perde não consegue voltar sozinho para casa. Então muitas pessoas confundem às vezes a ovelha perdida com uma das parábolas que a gente vai falar aqui mais para frente, que é a do filho pródigo. E são seres totalmente diferentes. A ovelha é um ser pouco inteligente, e o filho pródigo a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Então a ovelha, Jesus compara a esse ser humano que tem pouco entendimento, que não sabe o que está fazendo, que caminha perdido por aí. Então Jesus deixa, né, aquelas ovelhas que estão ali no aprisco, que estão presas, né, ele não deixa a ovelha de qualquer jeito, ele deixa elas bem presinhas ali e vai atrás, né, dessa ovelha que se perdeu, que precisa, né, não sabe o caminho de volta para casa, não tem um bom olfato para sentir o cheiro e voltar, não tem boa visão para ver e voltar. Então ele vai atrás, quando acha, joga ela no ombro e com muita alegria traz ela e faz uma festa, né. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida, né? E ali ele se compara a uma mulher, né? O Senhor como uma mulher que dentro da própria casa ela perde essa dracma ali. E aí ela começa a procurar muito, né? Vamos lá. 8, versículo 8. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Essa semana eu estava mexendo com um equipamento nosso aqui e perdi um parafuso na terra. E não achei mais esse parafuso até hoje. E naquele contexto as casas não eram igual a de hoje, né? Que tem um piso bonitinho, fácil de limpar, fácil de ver. E a iluminação também. Então, quando você perdia uma coisa, principalmente de noite, era muito difícil de encontrar, né? Então tinha terra, tinha poeira, tinha pouca luz. Então, para encontrar não era fácil. Mas nota-se, a gente precisa notar muito bem. Diferente da ovelha, né, que vai para fora e Jesus precisa sair e atrás, lá fora, a dracma ela se perde dentro. E muitas vezes a gente se perde nesse problema. Estou dentro da igreja, estou dentro da missão, eu não tenho mais a chance de me perder. Tenho. E olha como é difícil de ser encontrado quando a gente se perde nesse contexto. Aquela mulher tem que acender uma luz, varrer bem. Jesus deixa claro, né? Possuindo não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Porque é muito fácil se esconder nesse contexto, né?
Então a gente precisa tomar cuidado ao achar que pelo fato de estarmos, seja dentro da missão, seja dentro da igreja, até servindo, né? Até em cima de púlpitos, até pregando o evangelho em casas, plantando igrejas, fazendo ministérios, cantando e por aí vai, nós podemos nos perder. E a gente precisa ter esse entendimento, né? Mas é maravilhoso saber que Jesus, ele nos procura bem, né? Até nos encontrar. Então nós precisamos estar atento a essa parábola, porque ela é para nós que já estamos aqui dentro. Muitas vezes vamos desanimando no decorrer da caminhada, aquele fogo do começo vai se abaixando, né? E a gente vai desanimando e às vezes até se perde. Nós precisamos estar muito atentos para isso. E por fim, Jesus finaliza com a parábola que é a mais conhecida, né? Que é a do filho pródigo. E aí nós precisamos notar a diferença do filho pródigo para a ovelha perdida. Não são a mesma coisa. Precisamos ter esse entendimento. O filho pródigo, ele sabe muito bem quem ele é. Quando o filho pródigo vai ter ali a conversa com o pai, a primeira coisa que ele faz é pedir a herança, porque ele sabe que é filho e tem direito à herança. Então muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor, sabemos que somos filhos, temos consciência plena disso, diferente dessa ovelha, né, que é um ser com pouca inteligência, pouco entendimento ainda. Mas muitas vezes nós já estamos há tanto tempo na caminhada, já tivemos tanta proximidade com o Pai, que sabemos que fomos adotados e somos filhos legítimos e temos direito à herança. E a gente pede essa herança e vai gastar. Vai lá para o mundo experimentar. Muitos nunca conheceram, né? Nasceram ali nesse berço cristão e tem essa curiosidade. Eu vim do mundo e digo para você, não tem essa curiosidade, não tem nada de demais lá. Tudo passageiro. A festa é bonita na hora, mas depois o vazio é tão grande que não preenche, né? Então, muitos têm essa curiosidade e querem tomar esse caminho, né? Pegar a sua herança e ir lá desfrutar da alegria do mundo. Mas o filho pródigo descobriu bem rápido que isso é passageiro. E aí aqui tem uma diferença nessa parábola. A diferença é que com a ovelha perdida, lembra, a ovelha é um ser com pouca inteligência, pouco entendimento, tem as dificuldades ali nos seus sentidos e Jesus vai atrás dela. A dracma é um objeto ali inanimado, vamos dizer assim, precisa ser procurado também. Agora o filho, ele sabe que é filho, ele tem consciência, tem inteligência, e a gente nota essa diferença nessa parábola. O pai não vai atrás do filho. O filho vai, pega a sua herança, vai lá no mundo, gasta, faz o que queria fazer, e o pai não vai atrás. A crise vem, ele passa por tudo o que passou, por todas as dificuldades. Notem, o pai não vai atrás. A característica do pai, quando o filho ele é consciente do que ele está fazendo, não é também deixar de lado, é esperar de braços abertos, até que o filho tome consciência e tome a decisão, o entendimento. Nesse caso, o filho pródigo lembrou que os servos da casa do pai viviam melhor do que ele estava vivendo naquele momento. Então toma a decisão de voltar. E quando ele volta, ele encontra a característica de misericórdia do pai ali, de braços abertos. Alegre, porque o filho usou a sua inteligência, o seu entendimento, e sabe, e descobriu, né, e relembrou que na casa do pai existem coisas ali melhores do que no mundo, até para os seus servos. E aí ele volta para se colocar nessa posição, mas o pai faz algo diferente, né? Recebe ele de uma maneira diferente. A gente se aprofunda mais nesse texto em outro vídeo, mas é algo lindo, né? Então, nessa posição, muitas vezes de chegarmos ao ponto de termos tanto entendimento, tanta proximidade do pai, entender que ele é nosso pai, nós também podemos regressar, né? Àquela vida antiga, ou aqueles que não tiveram, não passaram por isso, podem tentar tomar essa decisão e voltar para esse mundo, achando que há algum prazer, algo de bom que dura lá, e não existe, né? É passageiro. E aí a característica do pai nessa parábola está ali de braços abertos nos esperando. Então são três públicos diferentes. Nós temos o primeiro serzinho, né? Pouco inteligente, perdido, sem saber o que fazer, e Jesus vai atrás, e Jesus traz ele nos ombros. O segundo serzinho está dentro ali, servindo, vivendo, mas
vai se apagando, né? E dentro de casa acaba se perdendo. E o terceiro é aquele que tem uma intimidade profunda, conhece, sabe que é filho do Pai, sabe que tem direito à herança, mas toma uma decisão errada. Nesses três contextos, Jesus tenta atingir aqueles que estavam ali, né? Talvez os publicanos se colocando no lugar de uma ovelha perdida, seres que não sabiam o que estavam fazendo. Talvez ali os fariseus sendo colocados também na posição de dracma, ali dentro do templo, servindo, mas perdidos. Talvez na posição, os que têm mais intimidade com o Pai, nessa posição de filho pródigo, sabendo que escolheram viver ali. Talvez um publicano que era conhecedor da palavra, conhecedor dos caminhos do Senhor e escolheu viver fora, mas o Senhor chamando. Então ele tenta atingir esses três pontos, né? Esses três tipos de pessoa. E por fim tem outro tipo de pessoa ali, que é o irmão, né, do filho pródigo, que vivia dentro da casa do pai. E nota-se que quando ele vai questionar o pai em relação à festa, ele diz que serviu ao pai a vida inteira como um escravo. Olha que coisa. A gente vai falar mais em outro vídeo sobre isso, mas ele era filho e se colocou na posição de escravo pela vida toda. Então muitas vezes nós estamos numa dessas quatro posições. Uma ovelha perdida, um ser de pouca inteligência. Se você está nessa posição, lembre-se que o Senhor vai te buscar e vai te colocar nos ombros para te trazer de volta. E aí a gente pode avançar, né, e se tornar um servo do Senhor. E ali dentro da igreja nós nos perdemos, dentro de casa, como essa moeda, mas o Senhor também nos procura, varre a casa, dá um jeito de nos achar ali dentro. Quando tivermos mais intimidade com Deus, entendemos que Ele é nosso Pai, também temos o risco de cairmos nessa decisão errada, igual a do filho, que foi e perdeu tudo. Nesse contexto, nós sabemos para onde voltar, sabemos que devemos voltar para a casa do Pai, e aí cabe a nós uma decisão. O Pai não vai atrás, cabe a nós essa decisão, mas quando a gente toma a decisão de voltar, Ele está de braços abertos para nos receber. E por último, nós podemos estar dentro da igreja, dentro da missão, servindo ao Pai como escravos e não entendendo que somos filhos. O Pai finaliza a conversa com aquele filho dizendo: filho, tudo que eu tenho é teu. Mas esse teu filho que estava morto agora vive, estava perdido, foi encontrado, a gente precisa comemorar. Tudo que ele tem é daquele filho. Não se coloque na posição de escravo. Se você é uma ovelha, ore ao Senhor para que Ele te encontre. Se você é essa dracma perdida, ore para o Senhor que Ele te encontre aí onde você está, escondido dentro da sua igreja, dentro da missão. Se você é esse filho pródigo que foi para o mundo e tomou essa decisão de ir para lá e achar prazer, lembre que não tem prazer lá, você já deve saber disso. Volte para a casa do Pai, tome essa decisão para que Ele volte, para que você volte e Ele te receba de braços abertos. Se você também está servindo ao Senhor como escravo e não tem desfrutado do fato dele ser teu Pai, dessa paternidade de Deus também, tome essa decisão. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te alcançar e que você possa compartilhar também para que outros, talvez, que estejam nessa situação possam ouvir e retornar para esse caminho tão maravilhoso que é o caminho do Senhor. Que Deus te abençoe.